O sermão de hoje, ele é de autoria do pastor Kenneth Wuest, pastor canadense das Igrejas Reformadas no Canadá, que serviu por muitos anos aqui no Brasil como missionário. Vamos à leitura do Salmo 51. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu te os daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Irmãos, com a leitura da Santa Palavra de Deus, vamos agora ao Catecismo, o Dia do Senhor 41, a página 101. Dia do Senhor 41, a pergunta é a pergunta e a resposta 108. O que nos ensina o sétimo mandamento? Resposta: que toda a impureza sexual é amaldiçoada por Deus. Por isso devemos abominá-la de todo o coração e viver de maneira pura e disciplinada, tanto dentro quanto fora do santo matrimônio. Pergunta e resposta 109. Nesse mandamento, Deus proíbe somente o adultério e pecados vergonhosos semelhantes? Não. Desde que somos corpo e alma, templos do Espírito Santo, é a vontade de Deus que nos conservemos puros e santos. Por isso, ele proíbe todas as ações impuras, gesticulações, palavras, pensamentos, desejos e tudo aquilo que possa nos induzir à pureza. Amados irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo, em vários lugares na cidade, nós podemos ver placas pela rua sinalizando o caminho legítimo e certo. Siga em frente, e às vezes no outro lado desta mesma placa, nós podemos ver uma outra placa que diz sentido proibido. Se nós estamos dirigindo na faixa certa e no sentido correto, a sinalização é apenas um guia, é uma indicação para verificarmos o caminho certo, siga em frente. Mas se nós estamos dirigindo na contramão, no sentido errado, a sinalização ela é uma advertência muito séria, ela diz sentido proibido. Nós podemos causar uma batida
matar alguém ou até mesmo morrer. A lei de Deus, ela funciona da mesma forma. Para aqueles que continuam virando as costas a Deus, vivendo em rebeldia, andando nos seus próprios caminhos contra a vontade de Deus, a lei de Deus, ela está a cada vez advertindo, sentido proibido. A pessoa está caminhando para a morte. Arrependa-se, converta-se antes que seja tarde demais. Para aqueles que são salvos pela graça de Deus em Jesus Cristo, a lei de Deus ela está dizendo: siga em frente. Aqui é o caminho da verdade. Aqui é o caminho da vida. Aqui é o caminho de gratidão. Para os filhos de Deus, a lei não é mais uma advertência da morte, mas um guia para uma vida de gratidão. Também o 7º mandamento é uma lei para nos ajudar a viver vidas santas, gratas e dedicadas a Deus. Os irmãos se lembram que nos mandamentos, no 1º até o 4º mandamento, eles falam mais sobre como amar a Deus. Os mandamentos de 5 até o 10º, eles enfatizam mais como amar o nosso próximo. Enfatizam como a nova criatura em Cristo, ela vai se relacionar com a sociedade, com as pessoas. O 5º mandamento, ele nos ensina como valorizar as autoridades. O 6º nos ensina como valorizar a vida do nosso próximo. E o 7º, ele nos ensina como valorizar a pureza e a fidelidade no relacionamento mais íntimo que existe na sociedade humana, a relação entre marido e esposa. Assim vos proclamo o Evangelho sobre o seguinte tema. No 7º mandamento, Deus chama seus filhos a valorizarem o casamento. Vamos prestar atenção em 3 aspectos deste mandamento. O mandamento, ele, primeiro, nos chama a pureza e fidelidade. Segundo, nos adverte contra a impureza e a infidelidade. E terceiro, ele nos dirige exatamente para Cristo. Irmãos, o 7º mandamento, ele nos chama a pureza e a fidelidade. A primeira coisa que nós temos que notar é que este mandamento não é de forma alguma um mandamento contra o sexo. Muitos descrentes e até alguns crentes pensam que a vida cristã é uma vida que nega o prazer. Ao contrário, é somente o Filho de Deus que pode desfrutar ao máximo das bênçãos da criação. Uma das coisas que Deus criou é o casamento e a relação sexual para exprimir a intimidade do casamento. Vamos ver Gênesis capítulo 2? Gênesis capítulo 2. Versículos 22 ao 24. Gênesis 2, 22. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher. E lhe a trouxe e disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Deus, ele presidiu no primeiro casamento. Mais uma vez, portanto, deixará o homem o seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Uma só carne. A união é tão profunda que somente a morte pode desfazer. A Bíblia não despreza a sexualidade e não a trata como algo vergonhoso. Ao contrário, num mundo cheio de imoralidade, Deus quer que os seus filhos valorizem o casamento e desfrutem das bênçãos desta relação tão íntima e tão santa. O casamento ajuda os santos a evitar a imoralidade. O apóstolo Paulo nos ensina em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 2, por causa da impureza,
cada um tenha a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Muitos no mundo, irmãos, desprezam o casamento, porque eles acham que seja algo antiquado, algo restritivo. Outros que se dizem cristãos desprezam a sexualidade e o casamento, os achando coisas não espirituais, coisas deste mundo, coisas carnais. Mas a Bíblia, ela diz em Hebreus capítulo 13, versículo 4, venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. A Bíblia até contém um livro inteiro sobre sexualidade no casamento, o Cântico dos Cânticos. Tem pessoas que se acham muito santas, que se eles não têm relações sexuais no seu casamento, mas a Bíblia, ela diz em 1 Coríntios 7,5, não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. E não há surpresa, irmãos, que a Bíblia valorize algo físico, algo material, corporal mesmo. Jesus Cristo nos salvou corpo e alma. A fé bíblica, ela não é algo abstrato, algo que está apenas no mundo espiritual. Deus não despreza as coisas que Ele criou boas. Ele, Deus, em Cristo, redime todas as coisas. O sexo é algo puro e santo. Foi criado por Deus para o bem dos seus filhos. Mas só é benéfico quando está num contexto de pureza e de fidelidade. Deus concede o amor sexual como uma bênção que pertence ao casamento. Faz com que o casal cresça em amor um para o outro e, às vezes, o nosso amor íntimo tem por consequência o nascimento de um pequeno filho. Quando vemos o fruto desse amor, experimentamos mais uma vez, mais uma bênção que Deus concede sobre o nosso amor. Então, Deus nos chama a respeitar o casamento. Quando vivemos em pureza e infidelidade, experimentamos alegria e vida. Agora, será que a sua vida sexual está conforme o 7º mandamento? Será que em sua vida você respeita a sexualidade, vivendo-a de uma forma pura e fiel? Deus chama as moças jovens a guardarem seus corpos puros para o dia do casamento. Deus chama os moços jovens a guardarem os pensamentos puros. Assim, guardar os nossos corpos e pensamentos puros é muito difícil se estamos enchendo as nossas cabeças com coisas impuras. Por isto, Deus nos chama a buscar a pureza e a fidelidade quando estamos assistindo televisão, quando estamos assistindo filmes, quando estamos contando piadas, quando estamos andando na rua. Deus nos chama à pureza e à fidelidade. Significa que devemos olhar para as roupas e os corpos dos outros de uma forma pura e fiel. Significa também que devemos nos vestir de tal forma que ajudamos outras pessoas a guardarem os seus pensamentos puros. Deus nos chama à pureza e à fidelidade em nosso pensamento, em nosso falar, em nosso agir. Nós vivemos, irmãos, num mundo perverso, que despreza e barateia o sexo. No meio desse mundo, Deus nos chama a resgatar a bênção da sexualidade pela nossa pureza e fidelidade, mostrando ao mundo o que é a verdadeira vida, a verdadeira alegria e o verdadeiro prazer. Pela nossa pureza e fidelidade sexual, estamos mostrando ao mundo que Jesus transforma pecadores. No segundo ponto, nós podemos entender que qualquer contato sexual fora do relacionamento do casamento não é para o nosso bem. Em lugar de ser puro e fiel, se torna impuro e infiel. Impureza e infidelidade são coisas seríssimas, meus irmãos, que nos afastam de Deus e nos trazem miséria
e morte. Por isso nós vemos em segundo lugar que o sétimo mandamento nos adverte contra a impureza e contra a infidelidade. O casamento santo é uma relação de fidelidade e amor tão profunda, tão íntima, tão linda, que Deus o usa como ilustração da relação entre Ele, o Senhor, e o seu povo. No Antigo Testamento, Deus ele falou sobre o povo de Israel como a sua esposa. No Novo Testamento, ele fala sobre Cristo e a igreja como marido e esposa. Leiamos Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Versículo 31. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. É claro, irmãos, que qualquer coisa que quebra algo criado e instituído por Deus é um pecado muito sério. Deus ele odeia o divórcio. O divórcio corta em duas partes o que Deus fez, um só corpo. Deus também amaldiçoa o adultério, porque o adultério também quebra uma relação criada e feita por Deus. Assim como cortar o seu corpo em duas partes traz miséria e morte, o divórcio e o adultério trazem também a miséria e a morte. Mas o divórcio e o adultério aqui não são somente pecados contra o nosso cônjuge e contra nós mesmos. São blasfêmias contra o próprio Deus. Se o nosso casamento é um reflexo do amor entre Cristo e a igreja, o que estamos dizendo quando nós nos separamos, quando nós somos infiéis? Qual é a mensagem que nós estamos passando? Qual é a imagem que nós estamos fazendo? Por meio dos nossos atos, nós estamos dizendo que Jesus é infiel para com a sua igreja. Isso é uma blasfêmia terrível, irmãos. O adultério, ele é muito sério, pois é como cortar o próprio corpo em dois pedaços. Também é muito sério porque é uma blasfêmia contra o próprio Senhor Jesus Cristo. Por isso, o sétimo mandamento nos adverte contra qualquer coisa que quebra ou contribui a quebrar o casamento. Qualquer impureza ou mau desejo que leva para o adultério é pecado e é amaldiçoado por Deus. Sexualidade dentro do casamento é algo abençoado e bonito, mas fora do seu devido lugar é horrível e não há beleza nenhuma. Além de trazer a miséria e a morte. Nós podemos pensar sobre o mar. O mar ele é muito bonito. É uma força muito potente, muito grande. É muito agradável desfrutar de todas as bênçãos do mar. A pesca, a natação, um dia na praia. É muito agradável. Mas o mar é uma bênção somente quando ele fica no seu devido lugar. No lugar em que ele está lá colocado pelo Senhor. Às vezes o mar ele sai do seu lugar. A força do mar faz com que as águas se levantem e invadam a terra. Destrói casas e mata pessoas. O mar, lindo, agradável, fora do seu devido lugar, não é mais uma bênção. Ele traz miséria, traz a morte. Assim é o sexo. No seu devido lugar é uma bênção de Deus. Mas fora do casamento, fora do seu devido lugar, o sexo se torna miséria. Se torna miséria agora e se torna miséria para todo o sempre. A Bíblia diz que nenhum adúltero pode herdar o reino de Deus. Deus nos adverte que impureza e infidelidade trazem a morte eterna. Deus, Ele nos ama
De fato, Ele não deseja miséria e morte para nós. Por isso, Ele nos deu exatamente o 7º mandamento. Deus nos chama a guardar os nossos corpos santos e puros. Nós temos que fazer tudo para manter e honrar a pureza do casamento, nos vestindo de uma forma que não incentiva os outros a ter pensamentos impuros, nos afastando totalmente de qualquer coisa que incentiva a impureza. Nós ouvimos que o 7º mandamento, ele nos chama à pureza e à fidelidade. Nos adverte contra a impureza e contra a infidelidade. Em terceiro lugar, irmãos, nós veremos que o 7º mandamento, ele nos dirige para Cristo. Deus nos chama à pureza. Mas nós reconhecemos que estamos muito longe da santidade que Deus exige. Deus nos adverte contra a impureza, mas nós reconhecemos, irmãos, que a nossa velha natureza, ela sempre luta contra nós, querendo toda vez nos induzir em tentação. Nós caímos muito e não temos condições de cumprir o que Deus Ele requer de nós. Quando nós reconhecemos a nossa fraqueza, isto deve nos impulsionar para Jesus. Ele, Jesus Cristo, cumpriu perfeitamente para nós este mandamento. Ele é completamente fiel para com a sua esposa, a igreja. Mesmo quando nós caímos em pecado, Ele permanece fiel. Vamos ler em 2 Timóteo 2, segunda carta a Timóteo, capítulo 2, segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Irmãos, nós não temos condições para cumprir este mandamento perfeitamente. De nós mesmos, jamais teremos. Mas, unidos com Cristo, nós já temos cumprido perfeitamente esta lei. Se você confessa os seus pecados e corre para Jesus, Ele é fiel para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Talvez você tenha uma consciência pesada por causa de algum pecado contra o 7º mandamento. Talvez você se sinta impuro, hipócrita até. Talvez o pecado tenha sido muito tempo atrás, ou talvez o pecado seja recente. De qualquer forma, meus irmãos, está pesando, talvez, sobre a sua consciência. Você pode até pensar, será que eu sou salvo? Será que eu sou mesmo um eleito? Como posso lidar com essa situação? Em primeiro lugar, você deve saber que o verdadeiro arrependimento é muito mais do que sentir tristeza por causa das más consequências dos nossos atos. O adultério traz miséria, traz consequências desagradáveis. Mas não gostar destas consequências desagradáveis dos nossos pecados não pode ser chamado de arrependimento. Vejamos, o verdadeiro arrependimento é uma profunda tristeza por termos ofendido a Deus. É isto que Davi ele confessa no salmo que nós lemos. Depois de ter adulterado com Batseba e assassinado o marido dela, ele diz no versículo 4, pequei contra ti somente. Quando nós reconhecemos que temos pecado contra Deus em primeiro lugar, reconhecemos que Ele cobra um pagamento por esse nosso pecado. Deus ele é justo. Ele não pode fazer de conta que está tudo bem.
Ele cobra um pagamento. Então, quando nós, irmãos, rogamos como Davi, esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Quando nós rogamos desta forma, nós devemos entender o que nós estamos dizendo. Nós estamos pedindo a Deus que não cobre esse pagamento de nós, mas que Ele cobre o pagamento de alguém. Ele vai cobrar esse pagamento de Jesus, o pagamento que eu deveria fazer. Esta é a boa nova da cruz. Esta é a mensagem do Evangelho. Quando Jesus morreu, Ele pagou um preço infinito. Ele satisfez a justiça de Deus, a ira de Deus contra o nosso pecado. Jesus, Ele morreu por causa dos meus pecados e por causa dos seus pecados também. Também contra os pecados, também os pecados contra o sétimo mandamento. O que isso significa, igreja? Significa que se Jesus já pagou o preço, Deus não vai cobrar de você. Deus, de forma alguma, vai cobrar duas vezes pelo mesmo pecado. Quando confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda a injustiça. Se você crê no Senhor Jesus Cristo, você tem direito a algo que poucas pessoas têm neste mundo. É seu direito ter uma consciência limpa, tranquila. Tenha certeza, Jesus morreu para apagar todos os seus pecados. Mas não é somente isto. Davi também ora no Salmo 51, no versículo 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Ele reconheceu que não é suficiente apenas receber o perdão. Não adianta eu receber o perdão e continuar no erro. Precisa-se de algo chamado renovação. Nós precisamos ser transformados. Isso também é seu direito se você crê no Senhor Jesus Cristo. Você tem a promessa do Espírito Santo. O Espírito de Jesus habita em todo o crente. Ele consola a sua consciência, ele consola a minha consciência. Ele nos lembra que o sangue de Jesus apaga as nossas transgressões e ele transforma. A cada dia mais, ele usa a palavra santa de Deus para nos renovar, para nos trazer transformação, para nos tornar cada vez mais e mais conforme a imagem do próprio Cristo. No Senhor Jesus Cristo, o sétimo mandamento, ele se transforma em uma promessa. Não adulterarás. Ou seja, quanto mais você caminha com Cristo, mais você vai crescer em santidade. O dia vai chegar quando Jesus vai te apresentar perante o Pai. Você será perfeito, sem mácula. Ansiando para este dia, vamos mostrar, irmãos, a nossa gratidão a Deus pela salvação e pela graça. E vamos seguir em frente com toda a nossa força, lutando para vivermos vidas de pureza, de santidade e de fidelidade. Amém. Vamos juntos, em resposta a esse sermão, louvar a Deus através do Salmo 51. Podem ficar assentados mesmo e faça deste salmo, nesse momento, mais uma vez, a sua oração neste momento. Segundo a Deus,
Amém. E graças a Deus damos pela sua misericórdia e pelo seu amor. Vamos fazer uma oração agora de encerramento, irmãos? Vamos nos colocar em pé. Vamos fechar os nossos olhos e agradecer ao Senhor Deus. Senhor Deus e amado Pai em Cristo Jesus. Meu Deus, quão grande, Senhor, é o teu amor e a tua misericórdia. Quão grande, Senhor, infinita é a tua graça, que nos alcançou estando nós em trevas, estando nós, meu Deus, mergulhados na perdição, na depravação,
estando nós mergulhados em nossos delitos e pecados, entregues às paixões e vontades do nosso próprio corpo, da nossa própria mente caída, Senhor. E o Senhor nos alcançou com o teu braço forte, nos transportou das trevas para o teu reino de luz, nos deu, Senhor, uma nova vida, um novo nome, nos deu, Senhor, uma nova chance, Senhor, de andar segundo a tua vontade. Nos resgataste para a tua glória e para a tua majestade, Senhor. Por isso nós te glorificamos, porque todos os dias o Senhor tem nos agraciado com a tua santa palavra, meu Deus, para nos ajudar, para nos ensinar a progredir em fidelidade, em santidade. Nós te damos graças, Senhor, por esta palavra de hoje, pela que o Senhor tem nos ensinado. Te damos graças, Senhor, porque o Senhor tem cuidado dessa tua igreja, porque o Senhor tem edificado, meu Deus, os teus filhos e as tuas filhas em santidade, em amor, em fidelidade, Senhor. Meu Deus, nós te agradecemos de todo o nosso coração, porque além de nos perdoar os pecados, o Senhor nos ajuda a vencer, meu Deus, as tentações. Senhor, nós pedimos humildemente a bênção do Senhor sobre esta igreja local, pedimos a tua bênção sobre os nossos irmãos que não puderam estar presentes, meu Deus, que estão enfermos, que o Senhor possa alcançá-los e, de acordo com a tua graciosa vontade, Senhor, abençoá-los com a cura. Meu Deus, que o Senhor possa fortalecer a todos nós. Meu Deus, abençoa as famílias que estão em casa. Meu Deus, abençoa os nossos irmãos espalhados pela face da terra, que hoje te cultuam, que hoje separam o dia para te glorificar. Senhor, abençoa a tua igreja fiel. Pedimos a tua bênção, Senhor, para a nossa cidade, para a nossa nação, que a tua vontade sempre prevaleça, meu Deus, e que nós possamos ser luz nesta cidade, ser luz, meu Deus, nesta nação, que o teu verdadeiro evangelho, meu Pai, ele possa ser propagado e pregado, meu Deus, que o falso evangelho ele caia, meu Deus, de acordo com a tua vontade, nós pedimos, nos ajuda, Senhor, a pregar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho. Meu Deus, que as pessoas possam conhecer de verdade a tua bondade, a tua justiça, o teu amor e a tua fidelidade. Senhor, nós pedimos a tua graça e te agradecemos de todo o nosso coração. Abençoa o nosso dia, abençoa, Senhor, essa semana e que no próximo domingo nós possamos responder à santa convocação mais uma vez, reunidos diante do Senhor. Abençoa o estudo de terça-feira da tua igreja, que possamos ser cada vez mais edificados na tua fidelidade. Em o nome do Senhor Jesus Cristo é que te oramos. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Graças a Deus. Eu quero terminar